Esse é o podcast de número 4 do canal Flávio.mundo Real. Eu sou tricologista, especialista em alopecia androgenética e queda de cabelo. Alopecia androgenética é a calvície familiar, tá? Aquela herança que a gente recebe, mas não queria. Eu falo sempre isso aí para pegar vocês que estão começando a assistir os vídeos agora, não ficarem perdidos na história, tá? Esse vídeo hoje ele vai ser mais descontraído um pouco. Vou falar para vocês da onde é que veio o interesse, como é que eu comecei a prestar atenção em calvície, trabalhar com isso, estudar, e como é que surgiu isso aí, de onde é que veio. Muito interessante porque veio de uma condição própria minha, tá? Eu tenho gene da calvície e comecei a perceber uma perda de cabelo. O engraçado, eu vou dar algumas informações para vocês ao longo da história. Essa perda capilar, quando ela é difusa é no couro cabeludo por um todo, tá? Espalhado, perda em todas as partes. Ela é perceptível quando você ultrapassa os 50%. O número é bem alto, mas é verdade mesmo. Depois que você perdeu 50%, aí pra frente começa a aparecer o couro cabeludo e você perceber mesmo, tá? Antes você fica na dúvida. Inclusive, essa é uma parte que eu vou falar pra vocês, muito engraçada, porque eu olhava no espelho. Na época eu tava com o cabelo raspado como agora, tá? E comecei a olhar assim, será que eu tô... A primeira pergunta que eu fiz foi assim, será que eu tô perdendo cabelo? Será que isso tá acontecendo comigo mesmo? E aí aquela dúvida continuou, porque não era eu fiquei em dúvida mesmo, não era muito nítido e tal, mas eu achei que tava com menos cabelo, mas não tinha nenhum buraco aparente, nenhuma evidência do couro cabeludo ali. Então eu continuei vivendo normal e tocando minha vida. Só que cada vez que eu ia na frente do espelho, a minha atenção aumentava ali, entendeu? E daí eu comecei a ver uma hora que realmente eu tava com menos cabelo. Tava perdendo mesmo o volume capilar. Ainda bem que não chegou a abrir de começo assim um ponto específico. Com essa perda capilar avançando, olha só, com essa perda capilar avançando começou assim a aparecer o couro cabeludo, na parte da coroa ali, tá? E aqui na frente o cabelo, essa hairline aqui, a linha frontal, ela andou um dedo assim pra trás, tá? Um dedo assim, ela avançou um dedo na direção da nuca. Mais ou menos foi isso, o impacto que eu tive foi esse, tá? Daí pra cá eu consegui recuperar, consegui trazer de volta pra boa saúde capilar. O que aconteceu? Eu comecei aqui, uma brincadeira que acontecia, aqueles amigos mais próximos, aqueles caras que estão perto de você, as pessoas, e até as meninas, algumas, começaram a perceber essa perda. Isso começou a me incomodar bastante, tá? Fiquei muito incomodado mesmo. Como é que eu reparei que as pessoas estavam vendo? Uma vez chegou uma menina e falou assim, eu também estou perdendo cabelo aqui, ou estou com menos cabelo ali, e eles começavam a gente começava a trocar aquela ideia ali, tipo, que só quem está perdendo cabelo fala um com o outro, sabe? Quem não tá, não fala. Até então, essa ideia que a gente trocava era só quem estava perdendo, os problemas estavam passando e tal, ninguém falava sobre uma solução, ninguém conversava sobre o que eu fiz para melhorar, ninguém falava sobre isso, sabe? Não tinha esse assunto aí. Eu, como de uma forma geral, sou muito... Tudo que me interessa bastante, eu me aprofundo, procuro estudar um pouco, faço umas pesquisas. E isso, com certeza, me impactou bastante e gerou um interesse forte em mim, tá? De começar a pesquisar mais e me inteirar do assunto, porque eu não estava encontrando ali uma saída, cara. Procurei algumas opiniões profissionais aí, tiro na água, não deu certo, não funcionou. Tive que continuar estudando mais um pouco e procurando ali outra opinião profissional, porque o tempo era escasso. O tempo ele corre contra você nessa situação. Você não tem tempo. Tá perdendo cabelo, você olha ali no espelho todo dia e o cabelo tá indo embora. Véio. E agora, eu vou fazer o quê? Eu fui no médico, não deu certo, fui no outro, não deu certo. Você continua procurando, eu continuava estudando, me aprofundando no assunto. Até que um dia eu consegui reunir elementos, uma pessoa também me deu uma luz. E aí sim comecei a fazer um tratamento legal ali, que começou a ter a reversão. Comecei a melhorar. Aí veio um ponto muito engraçado, porque aí foi a minha vez de implicar. Uma dessas pessoas que estavam implicando comigo, que eu estava perdendo cabelo, estava rindo da minha cara, estava rindo mesmo. Eu olhava pra minha cara e começava a rir. Olha só como é que é o negócio. Depois disso aí, se passaram quase uns 5, 6 meses, até meu cabelo começar a parecer que estava voltando, ficando legal. As pessoas começaram a reparar, e esse cara que implicava comigo, em específico, ele começou a perder o cabelo. Aí foi a minha vez de implicar com ele. Ele começou a ficar careca, só que o dele veio muito rápido, cara. Começou a abrir apareceu o couro cabeludo ali, aí sim eu pesava nele com força, tá? E aí falei onde que ele podia fazer os tratamentos, o que ele podia fazer, e eu perdi o contato com ele, não sei qual foi o caminhar dele, tá? Mas dei essa luz pra ele aí.
As outras pessoas que a gente conversava, eu continuei trocando ideias, sabe? Como isso aí ficou um assunto assim em evidência ali para algumas pessoas perto de mim, começaram a falar para amigos. Amigos. Tipo assim, pô, mas o teu cabelo tá voltando mesmo. Eles começaram a reparar ali que tava assim, dando certo, funcionando. E era quase que inacreditável para algumas pessoas que isso podia acontecer. Olha que legal, cara. Eu tenho um lance de perceber muito a fisionomia das pessoas e a cara era de espanto em algumas poucas pessoas, não eram muitas pessoas, que meu contato próximo assim não era com pessoas demais, sabe? Mas eu tinha um contato com algumas pessoas, conheci muitas outras. Então, aquela cara de espanto, chamaram alguns amigos para vir ver e perguntaram o que eu estava fazendo. Foi aí que eu encontrei nas pessoas uma grande dificuldade. Porque o que eu tive que fazer? Eu tive que me mexer mesmo, tá? Me mexer com força para conseguir tratar. Viajei para um lado para o outro, fui e voltei algumas vezes e estudar bastante ali, pesquisar, me aprofundar, testar, que eu faço uns testes comigo mesmo em algumas coisas. Eu não indico fazer isso, é perigoso, pode dar errado, pode dar ruim mesmo, tá? Então não faça isso. A real é essa, não faça isso. Eu fiz, mas não faça. Então acontece o quê? Começou a funcionar e aí eu comecei a conversar com eles e eles começaram a dizer assim pra mim, Flávio, eu já estava começando a ficar interessado em trabalhar com isso, porque eu vi uma grande demanda aí de gente que precisava. Só que aí nessas conversas, eu comecei a ver os degraus que eles tinham. Um era a distância, pessoas com dinheiro, tá? Não era gente dura, sem grana, não, ou gente sem recurso para correr atrás daí do tratamento. Era gente que tinha recurso, só que não conseguia encontrar. Primeiro não conseguia encontrar. Eu não sei se não procurava muito bem, porque eu procurei bastante, também demorei a encontrar, tá? Fui em 2 profissionais fake e vi como é que era difícil na época. E aí eram produtos que eles usavam, tomavam medicamentos, diversas coisas faziam. Nenhum deles teve sucesso na época. Até teve alguns tiveram assim alguma coisa que retardou um pouco a perda, mas ninguém teve um sucesso. E as perguntas que aí eu comecei a fazer perguntas. E aí eu comecei a ver ali uma grande necessidade. Foi daí que veio o interesse de trabalhar. A minha ideia inicial, a ideia inicial do empresário, empreendedor ali, tinha alguns tipos de comércio, foi o quê? Vou propagar o que já existe, um modelo que já existe, que era o quê? Uma clínica onde você atende as pessoas. E aí era esse pensamento, tá? Só que com a visão diferenciada que eu tenho aí dos outros, eu comecei a prestar mais atenção para aproximar isso, entregar mais, chegar mais perto das pessoas mesmo, tá? Porque mesmo tendo ali um lugar da sua proximidade, de repente não era o suficiente. E aí que eu cheguei até vocês da barbearia. Foi aí que eu encontrei vocês na minha cabeça para poder a gente fazer essa parceria aí, barbearia, salão, e trabalhar junto. Porque depois que você começa a estudar bastante, você vê que tem coisas que são fáceis de replicar, não são difíceis e tem efetividade. Então daí veio a parte... Me lembrei do cara perdendo o cabelo agora. Como é que o castigo vem, né? Queimou a língua, implicava comigo e aí o castigo veio rápido, assim, mas faz parte. Eu não queria isso pra ele, não. Tanto que eu falei pra ele o que fazer aí, eu não sei se ele procurou. E foi aí que veio eu querer trabalhar com vocês e enxergar que dava pra fazer. Comecei a trabalhar, além de estudar, né? Comecei a estudar, você tem que se capacitar. Não era essa a minha ideia, eu não queria estudar isso, não queria fazer só para trabalhar, era só para me tratar mesmo, como algumas coisas que eu já fiz. Nesse ponto, me perdi agora. Me perdi. Nesse ponto de virada de pensamento aí, vou trabalhar com isso. Aí encontrei vocês, vou aproximar mais. Como é que eu vou fazer? Aí tudo que eu vou fazer assim, a gente tem que ter um capricho a mais. Quando é com os outros, e se tratando de saúde, você tem que dar uma total atenção àquilo ali. Você não pode fazer mais ou menos, ou vou fazer assim mesmo. Você tem que fazer com total capricho, atenção, entregar o máximo que você puder. Essa é a nossa proposta para com os outros. Peguei e fui trabalhar dentro de salão de beleza, que era o que estava mais favorável para mim ali. Barbearia, perguntei em várias também e não consegui, tá? Fui mais ou menos 50 lugares, perto disso um pouco mais, um pouco menos, eu não me recordo agora muito bem o número. E eu vi, não quero. Aí comecei a olhar o perfil dos donos,
porque esse é um perfil. Eu falei no outro vídeo que tem gente que tem um perfil mais empreendedor, uma visão mais aberta, ampla, buscando oportunidades no nicho que trabalha, buscando oportunidades ali naquela faixa, naquela... como é que chama mesmo? Como é que eu vou falar isso pra vocês? Naquele campo de mercado ali. E outras pessoas são totalmente fechadas, não querem nada de inovação, têm medo de tudo. Então, nessas 50 pessoas, a grande maioria não pensava em mudar aquilo ali que já tinha, aquele modelo que já existia, tá? Essa foi a experiência que eu tive. Não quer dizer que é todo mundo assim, não estou falando mal nem bem de ninguém. Só estou dizendo que foi a experiência que eu tive, foi o que eu vi. Aí sobraram alguns poucos. Esses poucos demoraram um pouquinho para aceitar a ideia, até que enfim eu consegui um lugar. Consegui um lugar, graças a Deus. Até que enfim eu consegui o lugar, graças ao esforço, à dedicação ali, e mostrar ali que eu era capaz, tá? Fazer as pessoas entenderem o que eu estava falando, porque era até meio... o que ele está falando, vai fazer isso como aqui dentro, como é que a gente vai trabalhar com isso, isso aqui não é o lugar certo e tal. Encontrei um pouco de resistência aí do público, tá? Não todos, porque quando você fala bem, sabe do que está falando ali, a forma de abordagem, tudo isso faz diferença, tá? Quando você sabe do que está falando, as pessoas enxergam isso. E aí você tem mais facilidade. Só que aquela imagem formada de tratamento capilar, clínica, médico, eu acho isso muito legal, tá? Mas a gente veio quebrando isso aí. Então as pessoas ainda tinham uma ideia formada disso, que era assim que funcionava e tal. E até hoje ainda é, porque não é tudo que a gente vai ter a competência de tratar dentro de um salão, dentro de uma barbearia. É assim que funciona, a nossa proposta é essa. Por isso que existem vocês e eu aqui fazendo a parceria, direcionamento, esse trabalho bem robusto aí, consistente, pra gente poder fazer certo o que tá fazendo, tá? E foi daí que veio essa forma de trabalhar nova aí, essa proposta que eu estou fazendo para vocês, das dúvidas das pessoas, das dificuldades, do que eu consegui fazer, aonde que eu tive que buscar, o que eu tive que fazer, o quanto eu me esforcei, o quanto eu estudei. Então foi daí que veio um resumo de tudo, tá? Essa foi a primeira parte das experiências interpessoais. Depois veio que eu já estava trabalhando num espaço, indo uma constância ali, foi bem aceito ali, as pessoas estavam aceitando já com facilidade. Aí eu comecei a buscar a alternância do projeto ali, tá? Comecei a buscar trabalhar fora e dentro do salão da barbearia. Como seria esse fora e dentro? É essa proposta que eu estou fazendo para vocês. Vocês dentro e eu fora, com alguns procedimentos diferentes que não podem ser feitos aí, e vocês aí fazendo essa parte que eu estou dizendo. Eu fazia tudo dentro, tá? Porque eu procurei um espaço que dava para trabalhar com praticamente tudo que eu queria ali dentro mesmo. Tinha ali a documentação, porque tem coisa que precisa de uma documentação diferente, então não é todo espaço que está apto a fazer alguns procedimentos. E esse reuniu os elementos que eu precisava ali. E eu tentei modelar diferente. Agora eu queria trabalhar com outras pessoas, que eu acredito que para você ganhar mais dinheiro, você tem que ter pessoas junto contigo ali, outras mãos trabalhando junto contigo. Então eu modelei diferente, abri o campo para abrir uma clínica, tá? Aqui em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. Não funcionou, porque quando eu estava lá dentro funcionava muito legal, a galera me indicava ali, a gente conversava, eu estava do lado, né? Aí ele olhava para mim e me chamava, eu ia. Quando eu fui para fora, assim, ficou uma distância e tal. Não tentei por muito tempo, tentei por um tempo de 3 meses. Tentei por um tempo de 3 meses, não consegui. Esse afastamento aí gerou uma dificuldade também. Hoje já eu estou fazendo as duas partes e em associação com pessoas. Consegui achar um jeito aqui de modelar de uma forma diferente para pular essa dificuldade também. Olha quantas dificuldades. Primeiro o espaço, as pessoas não encontravam as coisas. Depois eu fiz dentro do salão, funcionou. Aí abri fora, não deu certo. E agora eu encontrei um caminho para a gente poder operar nessa direção aí e dar certo. Aí demorou um pouco, tá? Foi difícil mesmo. Até chegar aqui não foi fácil. Foi dinheiro, empenho, tempo, saúde. Tudo que você imaginar aí que um caminho árduo, foi um caminho árduo, tá? O bom é que eu gosto do saber, de estudar, essas coisas me favorecem, e o interesse nisso aí foi grande. Eu gostei, é um campo maravilhoso assim de estudar, é muito interessante. O couro cabeludo e os fios, eles têm uma pegada assim de pouca compreensão, tá? Pouca compreensão que eu digo, não estou falando nem bem nem mal de ninguém, mas no meu entendimento, a gente tem um campo muito vasto ali, que os olhares não alcançam tudo que eles nos mostram. Os sinais que eles nos mostram ainda são pouco compreendidos. Então isso aí me interessou bastante.
E a gente vai além, acredito que a gente pode ir muito mais além. E aí chegando aqui até o dia de hoje, onde a gente está montando esse time, formando esse time aí para poder trabalhar junto. Eu queria falar essa história para vocês porque eu pensei em falar isso aí. É uma parte muito rica aí da minha história, tá? Muitos elementos, essas abordagens. Eu fiz mais de 2.000 abordagens a pessoas na rua mesmo. Eu comecei a abordar as pessoas para captação de cliente, dava certo. Uma época a maioria dos meus clientes eram assim, captados ali de forma presencial, pessoalmente, abordando, oferecendo um cartão, explicando. Eu criei um olho de águia uma época, porque eu olhava para a pessoa, eu não ficava procurando defeito nas pessoas, não era isso, tá? Mas com a experiência eu olhava assim e eu sabia mais ou menos não, eu sabia justamente o que falar que ia gerar um interesse naquela pessoa. Então eu consegui captar alguns clientes assim, foi o que me deu ali uma base financeira também para continuar trabalhando e evoluindo esse projeto aí, até chegar o dia de hoje, que a gente vai começar a fazer essa parte aí, e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do que eu estou falando, do que eu estou oferecendo para vocês, essa oportunidade aí que vocês não podem deixar passar.